Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo lindo. Aê, glória a Deus. É sempre bom estar aqui, compartilhando a palavra com vocês. Sempre bom estar na Quinta Igreja Presbiteriana. É história viva na minha vida, estar nessa igreja junto com vocês. Amém? Vamos orar? Antes de mais nada, se você puder, fique em pé. Fala com Deus. Você podia orar em duas direções. Na direção do pastor Egenildo, pedindo que Deus use, e na direção do seu coração, porque Deus pode me usar para falar algo nessa noite, e eu sei que Ele vai usar, mas Deus também quer usar o seu coração para ouvir o que Ele tem a dizer nessa noite. Então precisamos de abrir os nossos ouvidos e ouvir o que o Espírito tem para nós. Feche seus olhos e vamos orar. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor. Recebe a nossa adoração, Deus, nosso louvor, e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia ainda em pé, Gênesis 49, versículo 7. Nessa noite, eu queria chamar os homens, os varões que estão aqui, casados e solteiros, adolescentes, jovens, idosos, todos. Deus tem uma palavra para você nessa noite, e eu gostaria que você ficasse atento. Aí as irmãs falam assim: e nós? O que será de nós se essa mensagem é para conversar com os homens? As irmãs fiquem atentas, porque vocês vão colher frutos dessa mensagem. Vocês vão intercedendo aí enquanto eu prego, e você pode nos ajudar também. As mulheres têm um papel fundamental na formação de homens extraordinários. Então vai escutando para você pegar e praticar na vida do seu filho, do seu neto, do seu aluno, seja lá quem for a criança, o menino que você tem influência sobre ele. Abriu aí? Gênesis 49, 27. Olha aí. Gênesis 49, 27. 27, viva? Aê, agora sim. Vamos juntos, vamos lá? Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora, e à tarde... Vamos mais forte, vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito bem, pode sentar-se no seu lugar. Jacó, por vezes, ao falar dos seus filhos, ele usa essa linguagem metafórica dos animais. Mas eu quero nessa noite falar com vocês sobre o poder da paternidade sacerdotal. O poder da paternidade sacerdotal. Eu gostaria nessa noite de exaltar o papel do homem. Nessa noite eu queria conversar com vocês sobre a importância que os homens têm para a igreja. A importância que os homens têm, sobretudo, para a família. A importância que os homens têm para a sociedade. Há uma tentativa de desconstruir a masculinidade. Há uma tentativa de relativizar o papel do homem na sociedade. E isso, meus irmãos, tem trazido um estrago
terrível. O mundo é doido desde que o pecado entrou no mundo. Mas nós nos assustamos quando nós vemos loucos entrando em escolas com a machadinha para assassinar crianças. Nós ficamos pasmos ao perceber meninos e meninas caminhando na direção da promiscuidade. Queridos irmãos, nós temos vivido uma crise de orfandade das mais intensas dos nossos dias. Nós precisamos desesperadamente, irmão, em nome de Jesus, você que é homem, a igreja, e quando eu falo nós, eu incluo a igreja, eu incluo a família, eu incluo a sociedade, eu incluo nós pastores. Quando nós falamos que há uma necessidade de uma manifestação dos homens, de uma pegada, de uma firmeza, nós não podemos deixar homens, e quando eu falar isso aqui, em nome de Jesus, não leve para o lado ideológico. Quando eu falar isso aqui, nem a irmã, nem o irmão pode pensar, o pastor está exaltando o machismo. Não, porque para mim, tanto o machismo quanto o feminismo são ideologias do inferno, todos os dois. Então nós não podemos entrar em nenhum desses espectros ideológicos. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre a importância da paternidade sacerdotal, porque há um grito no mundo em aonde estão os homens? Aonde estão os homens, os valentes, os varões, os guerreiros, aqueles que se posicionam, aqueles que entram na frente da bala, aqueles que dão a primazia, que são abençoadores, aqueles que cuidam dos seus filhos e das suas filhas, aqueles que são mantenedores, aqueles que são homens de guerra, homens que pulam no mar, pulam na enchente, por causa das mulheres, por causa das crianças. Vocês lembram como é nos filmes? Quando há um naufrágio, quem é salvo primeiro? Mulheres e crianças. Por quê? Porque entende-se que o homem tem mais resiliência, tem mais força para poder enfrentar a tempestade, enfrentar o problema. Quem é que vai para a guerra? Quem é que vai para as batalhas? Os homens, os varões, os guerreiros. Então, meu querido irmão, companheiro de masculinidade, adolescente, jovem, casado, solteiro, idoso, você é extremamente importante. Essa palavra nessa noite pode ser uma virada profética nessa igreja, se os homens compreenderem o papel que eles têm na sociedade, na igreja e na família. Preste atenção nisso. Na cultura judaica, a voz de um pai tinha poder para conferir destino a seus filhos. A voz de um pai tem poder para dar destino para a sua família. Um pai, irmãos, simplesmente por uma palavra, Otacílio, uma palavra, um pai legava uma herança, não precisava de papel, não precisava de cartório. O pai dizia, o pai falava e acontecia, e era daquele jeito, apenas uma bênção verbal, uma declaração fazia com que as coisas no mundo legal
e, obviamente, no mundo espiritual acontecesse. Vocês lembram da briga desse agora que está impetrando bênção sobre os seus filhos com o seu irmão Isaque? Qual era a briga? A briga era por uma bênção proferida, por uma palavra liberada. Eles vão brigar porque você conhece a história. Jacó é mais novo, mas ele vai herdar a bênção. E aí nós ficamos xingando Jacó, porque Jacó roubou a bênção de Esaú. Mas, meus irmãos, se você voltar um pouco mais atrás, você vai lembrar que Esaú vendeu o direito de primogenitura. Olha só o perigo de nós abrirmos mão daquilo que Deus nos legou. Varões, homens, não abra mão da autoridade espiritual que Deus te deu. Nessa noite eu quero afirmar para você, meu irmão, é tempo de se posicionar. O fato de Esaú ter deixado ou vendido o seu direito de primogenitura, ele deu ao seu irmão agora esse direito, em troca do quê? Um prato de lentilhas. Irmãos, nós, homens, varões, nós não podemos perder a nossa unção por pratos de lentilhas. Irmão, em nome do Senhor Jesus, tem muitos de nós, e quando eu falar isso, pelo amor de Deus, eu estou falando com muito carinho. Eu não quero bater nos homens hoje, Davi. Tem dia que a gente bate, né? Coitados dos varões. Mas nessa noite eu queria falar do seu valor. Eu queria falar do quão importante você, e se você entender essa palavra nessa noite, pode haver uma virada profética nessa igreja, pode haver uma virada profética na sua família, pode haver uma virada profética no seu trabalho, pode haver uma virada profética na sua vida profissional. Veja, o entendimento dessa palavra, desse posicionamento profético, que a Bíblia não é ninguém, querido. Não é o pastor Davi, não é o pastor Egenildo, não é o conselho da igreja, não é nenhuma autoridade humana. A autoridade sobre a qual o Senhor quer te revestir nessa noite, foi Ele mesmo que determinou na sua palavra. Então nós não podemos perder o que nós temos de direito, um posicionamento espiritual, uma autoridade, uma palavra liberada sobre a nossa boca, para que a gente seja boca de Deus na vida dos nossos filhos e filhas, na vida das nossas esposas, na vida da sociedade, no nosso trabalho, irmãos, uma disposição profética, porque nós ocupamos o lugar que é nosso. Então não perca isso. Por quê? E por que eu estou falando desse cuidado? Porque a gente perde por besteira, irmão. Besteira. Eu poderia citar tantas situações aqui, que está tirando bênção de você, cara. A pornografia, a promiscuidade. Sabe, querido, aquelas palavras que você, aquelas piadas. Vira para o seu irmão e fala assim: ficou tenso agora. Ó, continua tenso. Eu fiz a piada para ver se tirava a tensão, continua. Relaxa aí, irmão, relaxa. Eu estou ministrando algo profético que vai virar uma chave na sua história. E você não pode, irmãos, deixar de se posicionar. Deus quer te usar de uma maneira que você nem imagina, varão. Mas é preciso compreender que você não pode sair vendendo o seu direito por mixaria, por besteira. Aliás, você não devia vender por dinheiro nenhum, porque o que Deus te deu é irrevogável, é irrefutável. Amém? Eles brigam. Então Jacó passa a ter o direito de primogenitura por direito, porque ele comprou esse direito. E aí, agora, Jacó recebe a bênção do seu pai.
Aquela tramóia lá da Rebeca, e aí favorece o Jacó, tudo isso dentro do controle do soberano. E aí de repente ele é abençoado. Esaú saiu para poder para caçar. Quando ele volta, a bênção já tinha sido liberada. E qual que é o clamor de Esaú? Chorando, segurando nas vestes do pai velho e cego. Não sobrou nenhuma bênção para mim. Esaú sabia o poder que tinha, a voz paterna. Ele sabia que aquilo ali não era brincadeira, não era um modismo, era algo do céu, do trono, que Deus estava determinando através da vida do pai. Mas a bênção primeira foi liberada sobre Jacó. Aí agora nós vamos para esse mesmo Jacó, que recebeu uma bênção do pai. Agora ele está liberando bênção sobre os seus filhos. Agora ele está sendo voz profética. Ele está sendo aquele que está liberando palavras de bênção. E sobre cada um dos seus 12 filhos, ele vai liberar uma palavra. Qual que era o destino de Benjamim? O texto que nós lemos. O destino de Benjamim opera em 2 termos. Ele é um guerreiro, um predador, que pela manhã devora a presa. Eu posso imaginar o Benjamim, o mais novo dos filhos de Jacó, com um arco nas suas costas, um guerreiro, um caçador, que sai pelo mato adentro, atrás da sua presa, e derruba, e ele volta triunfante, com a sua presa nas costas, para a sua tribo. E o texto diz, o outro termo é, à tarde ele divide aquilo que ele conquistou. Olha o texto, Benjamim é lobo predador, pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. Então ele é o guerreiro, é o provedor, é o cara que vai para a batalha, e à tarde distribui o objeto da sua conquista. Agora, Gênesis 35 fala como foi o nascimento de Benjamim. Como é que foi? O nascimento de Benjamim foi penoso. Vocês sabem que a mãe dele morreu ao tê-lo. E quando ela está para morrer, ela chama ele pergunta como é que vai ser o nome dele. E sabe qual que é a palavra dela? Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. A mãe liberou uma palavra de acordo com a sua realidade existencial. Ela estava sofrendo, ela estava angustiada, ela estava em dores. E aí pergunta, como é que vai ser o nome do menino? E ela diz, ele vai se chamar filho da minha dor. Mas Jacó correu depressa. Ele tinha uma voz profética, ele tinha uma voz paterna. E ele, ciente do que estava acontecendo, e pela voz paterna, pela voz profética, ele vai redefinir o destino de Benjamim. Ele diz, não, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim, que significa filho da felicidade. Você percebe isso? A voz de um pai, a mãe coitada no leito de dores, e quem já teve um filho sabe. E o nascimento dele é penoso, e ela naturalmente, pela questão, não é que ela quer amaldiçoar o filho dela, mas é pela realidade existencial em que ela está. E muitos de nós somos assim, às vezes nós somos forjados no trauma, a gente é forjado na dificuldade. E o problema é que quando nós somos forjados, como a Rebeca forjou o caráter de Benjamim na sua dor, nós também somos forjados em dores. E muitos de nós ainda não recebemos uma palavra profética, ou não nos apossamos sobre uma palavra nova, porque uma vez que Jesus entrou na nossa vida, Ele faz nova todas as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então agora nós não somos mais filhos da morte, nós não somos mais filhos da dor, nós estávamos presos nos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e transformou a nossa história. Agora nós temos uma nova história, nós somos uma nova pessoa, nós temos um novo destino.
Deus estabeleceu um novo destino sobre nós, amém? Amém ou não, gente? Então, em nome de Jesus, você a partir de agora não pode ficar refletindo a sua dor. A sua história mudou a partir de quando Jesus entrou na sua história. Então para de ficar lamentando, chorando, para de ficar gritando sobre seus traumas, sobre a sua angústia. Jesus liberou um novo destino sobre você. Quem recebe isso dessa noite? Jesus mudou minha história. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Ei, as mulheres também estão pegando aí, ó. Zequinha, a palavra é para os homens e as mulheres estão pegando as migalhas. E estão pegando com entusiasmo. Cadê os homens aí? Estão comigo? Levanta a mão os homens. Vamos fazer igual os 300. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Glória a Deus, está vendo, cara? Daqui a pouco melhora esse grito. A unção já está chegando. Está chegando. Fiz isso na igreja, o primeiro foi eu falei, opa! Senhor da glória, converte. O Pai interfere, redefine, desata um destino profético sobre a vida de Benjamim. Você já viu na Bíblia como que um nome é importante? O nome é tão importante na Bíblia que alguns nomes são mudados. Abrão, Abraão, Sarai, Sara. Deus muda, porque quando Deus muda, Ele redefine a história. Jacó, Israel, usurpador, príncipe de Deus. Nomes definem histórias. Meus irmãos, é preciso encontrar a voz da paternidade. Pensamos agora sobre o destino de Benjamim, mas observemos também outra história. A nora do sacerdote Eli, mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar à luz. Mas ela ouve uma notícia: a arca de Deus havia sido tomada, seu sogro e seu marido tinham morrido. Nesse momento ela entra em trabalho de parto e ela vai dar à luz. Mas uma vez ela não resiste às dores de parto e morre. Mas antes de morrer, enquanto morria, as mulheres falavam: não morra, não se desespere. Nasceu um filho, nasceu um menino. Ela não deu atenção, ela estava consternada. A arca de Deus tinha sido levada do acampamento de Israel, o seu marido morto, o seu sogro morto. Então ela deu o nome do menino de Icabode e disse: a glória de Deus se foi de Israel. A arca foi tomada, o meu sogro e meu marido morreram. E ela ainda acrescentou, está lá em 1 Samuel 4,19: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. O menino recebe um nome que significa desgraça, significa sem glória. Mas diferente do dia do nascimento de Benjamim, não há um pai para reivindicar. Diferente do nascimento de Benjamim, onde Jacó corre e muda o nome do menino, agora não tem um pai. O pai foi morto, o sogro foi morto, não há alguém para reivindicar a história desse menino. Meus irmãos, olha a seriedade disso. Uma geração entrou em desgraça porque não havia um pai com a voz profética. Irmão, você está vendo a importância que você tem? As irmãs me desculpem, mas somente os homens têm essa voz profética sobre a sua família. Ai, pastor, mas meu marido não é crente. Não se preocupe. Você está em Cristo. Você é o agente de Deus na sua família. Mas ora para esse homem se converter. Porque quando ele se converter, vai ser poderoso. Finéias, ele havia se
restituído sob o ministério do seu pai Eli. Só que qual que é o problema? O problema é que Finéias, ele andava contrário à vontade de Deus. O seu pai, embora fosse um bom sacerdote, ele fez vistas grossas para as ações erradas dos seus filhos. Ele estava colocando a mão nas ofertas do templo. Ele vai para uma guerra de forma errada, sem a bênção de Deus. Ele estava andando contrário à vontade daquilo que Deus tinha determinado. E aí o que acontece? O seu filho morre seu filho nasce sem um pai, sem um destino, sem uma voz profética para mudar a sua história. Agora, vê se você concorda comigo. Quantos meninos estão entrando nesse mundo sem um nome, sem uma direção, sem um decreto? Porque existem muitos pais como Finéias. Quem são esses caras? Eles estão se envolvendo com os negócios errados. Eles são playboys, metrosexuais. Só se importam consigo. Colocam um filho no mundo e viram as costas para eles. Conhece alguns assim? Os filhos crescem sem uma voz paterna, sem uma voz profética, sem uma mensagem para a sua história. Resultado, não vão fazer diferença, vão reproduzir, infelizmente, a história. Muitos estão reproduzindo. Se não houver uma intervenção divina, se não houver uma mudança na história, vai reproduzir de maneira pior a história do seu pai. Estava pregando esses dias sobre Moisés, lá no retiro da igreja. E tem um fato interessante sobre Moisés. Moisés, ele sai fugido do Egito, ele vai para Mispa, 400 quilômetros, fugiu bem fugido, 400 quilômetros. E aí ele vai de cabana em cabana procurando poços e de repente ele encontra um poço, faz a sua cabaninha e ali está. Moisés, ele não tinha absorvido a ideologia egípcia, mas na cultura e no jeito de ser, né, nas vestes, no corte de cabelo, ele parecia com o egípcio. E aí de repente chegaram umas pastoras, umas meninas, na época era assim, as meninas iam levar as ovelhas para tomar água, levar para o pasto, e as meninas foram levar as ovelhas para tomar água, e lá estão as meninas, filhas de Jetro, dando água para as ovelhas, mas de repente chega uns pastores, uns caras, uns playboys, uns Finéias, e começam a enxotar as ovelhas das meninas, e começa a pôr as meninas para fora, moleques. Mas graças a Deus que tinha um Moisés na história. Moisés se posiciona, ele chega, ele fala: ei, o que está acontecendo aqui? O que é isso, rapaz? As meninas precisam, e mandou os caras embora, pôs os caras para correr, deu água para as ovelhinhas da menina, e cuidou das meninas, e o negócio foi tão bom que as meninas chegaram mais cedo em casa, porque ele ajudou, as meninas chegou mais cedo. O pai perguntou, o pai Jetro falou assim: ei, vocês chegaram mais cedo, o que aconteceu? E elas foram contar a história. Elas falaram: um homem, um egípcio, elas usam essa expressão porque elas veem na face dele, no corte de cabelo, no jeitão dele, que ele era parecia com um egípcio nos ajudou. E o Jetro falou assim: por que vocês não trouxeram para casa esse rapaz? Chama ele logo. Jetro não é bobo, ele viu em Moisés a possibilidade de um genro. Agora, por que ele viu? Porque Moisés se posicionou, ele enxotou os moleques, ele mostrou que era homem de verdade. Quantos Moisés nós temos aqui nessa noite? Cadê os Moisés aí? Pelo amor de Deus, levanta a mão os Moisés, fala assim: eu estou aqui, pastor.
Cadê os Moisés? Levanta a mão, Zequinha. Você é Moisés também, em nome de Jesus. Cadê? Só tem esses aqui? Amém. Levanta mais alto aí, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê o grito? Vamos lá, os 300. Mais forte, irmão. Os caras que defendem as mulheres. Os caras que vê a mulher se esbagaçando na louça e falam assim, meu amor, deixa comigo. Vê a mulher se esbagaçando no banheiro, a coluna doendo, varrendo a casa e o bicho está lá de pé para cima, olhando para cima, assistindo televisão, me ajuda, ei! Tem irmã falando, fala papai. Ô varão, Moisés, chega junto, varão. Nós precisamos, irmãos, de homens assim, que redefinem identidades, que se posicionam, que dá destino aos seus filhos, quebra maldições, levanta as mãos, abençoa as suas filhas. Quantas meninas estão nas mãos de homens inescrupulosos, prostitutos, playboys, finéias? Por quê? Porque o pai nunca cuidou da menina do jeito que devia cuidar. A sua filha está procurando no homem o que ela não encontrou nos seus braços, cara. Você nunca abraçou, você nunca pôs ela no colo, você não fazia cócegas, você não dava aquele abraço, mesmo contra a vontade. As minhas, eu tenho 3 filhas, vocês sabem. Uma já está com Moisés, glória a Deus, já está casada. Mas eu tenho 2 ainda, e de vez em quando elas não querem abraço, mas eu abraço assim mesmo. Vem cá, eu te amo, vocês são preciosos, vocês são lindas, maravilhosas. Elas não vão, irmãos, elas não vão ouvir nada de um homem lá fora o que elas já não ouviram da minha boca. Porque eu estou legando sobre a vida delas, que elas são lindas, maravilhosas, cheirosas, que elas são abençoadas, crentes, cheias do Espírito Santo. Eu estou ministrando isso direto sobre a vida de minhas filhas. Eu estou liberando destino sobre elas, que elas são prósperas, que elas são vivas, que elas são cheias da graça de Deus. Estão lá. Vivian, tocando teclado na igreja. Laina, bagunçando na igreja. Mas está na igreja. Laina tem 7 anos. Amém? A Emily trabalhando, está lá armengadinha, dando um... Porque ontem foi para o ensaio do Missões, o Missões é pauleira. Aí estava no ensaio pulando, fazendo coreografia. Aí hoje amanheceu armengada. Eu falei assim, está vendo? A idade está chegando. Mas está lá na igreja, na mídia, arrumando as coisas. A gente precisa liberar a palavra sobre nossos filhos, sobre as nossas filhas. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos... Pais, você tem autoridade para intervir na história dos seus filhos. Autoridade. E não é porque nós somos alguma coisa, é por causa da graça do Senhor. É porque nós, uma vez que você está em Cristo, presta atenção nisso, nós estamos sob uma bênção geracional. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel. O que é isso? Uma bênção geracional. Deus, Ele vem trazendo a bênção ao longo das gerações. Nós que somos de Cristo, somos verdadeiramente filhos de Abraão. Por quê? Porque a descendência de Cristo está em Abraão. E se somos filhos de Cristo, nossa bênção é geracional. Nós estamos conectados nessa bênção. Então, aquilo que nós recebemos em Cristo, nós transmitimos. Contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele tem feito. E nós recebemos isso pela graça, pela misericórdia de Deus. Paternidade. Você olha para a Bíblia, sempre é Simão, filho de, Bartimeu, filho de Timeu. É Judas, filho de não sei quem, é fulano, filho de... A Bíblia, ela vai dar designação da pessoa de acordo com a sua paternidade.
Amém, irmão? Então isso é bênção de Deus. Davi, ele foi ungido rei, mas ele esperou 12 anos para tomar posse do reino. Reúne-se em Hebrom, um colegiado lá de anciãos, e agora consagram Davi. Irmãos, se Davi, que foi ungido por Deus, precisou de um colegiado para ministrar sobre ele, nós precisamos também de uma bênção de paternidade. E quando eu falo disso, eu estou falando no sentido físico, porque há um posicionamento do pai, de você homem que é pai, de você que é jovem, que você que vai ter uma descendência, você tem autoridade espiritual, mas há também essa paternidade que vem de Deus. Ora, se Davi, que foi Davi, precisou de alguém para ungí-lo, quanto mais nós, para nos conectar, para entrarmos nessa bênção geracional. Então eu queria terminar falando 3 coisas. Primeiro, é preciso resolver o conflito de paternidade em nosso coração. Porque muitos de nós tivemos conflito com nossos pais. Outros de nós não tivemos. Eu sou filho do seu Osmir. O seu Osmir é uma benção. O seu Osmir é um pedreiro de qualidade assim, extraordinária. Já está aposentado, pega uns bicos de vez em quando, mas está aposentado. Meu pai liberou algumas coisas sobre a minha vida extraordinárias. E eu carrego isso de maneira tão orgulhosa, tão feliz, tão grato a Deus. Mesmo não sendo crente, Ele liberou algumas bênçãos sobre mim, como honestidade, trabalho, sabe? Fidelidade. Então é isso. Talvez você não tenha tido um pai que tenha sido presente na sua vida. Você precisa resolver isso no seu coração, irmão. Porque muitas vezes a sua relação com Deus está relacionada com o pensamento que você tem a respeito do seu pai. Muitos de nós não temos ideia do tanto que esses conflitos interferem em nosso psicológico. E por conseguinte na nossa vida espiritual. Seu pai foi um carrasco, seu pai às vezes te machucou, seu pai às vezes te violentou, seu pai às vezes ele arrebentou com você, com sua mãe, e você viu isso. E isso ainda interfere na sua história. Nós precisamos resolver essas coisas, irmãos. Dentro de nós. Às vezes até coisas que aparentemente são boas. Aparentemente, não tem problema nenhum, mas nós vamos acabar reproduzindo. Eu já contei isso não sei quantas vezes, talvez você já ouviu isso da minha boca. Eu casado já no ministério, primeiro ano do seminário, num bairro chamado Comerciário, numa favela lá de Belo Horizonte, plantando uma igreja. Casado novo com Viviane, um dia, a Viviane me inventa de chegar em casa com o cabelo cortado. Meu irmão, pensa no homem que endoidou a cabeça. Que é isso? Que negócio é esse? Mulher minha não corta cabelo? Ainda não me fala nada. Ela, não sei, não tinha, achei que não precisava, não sei. Brigamos, irmão, o pau quebrou. Peguei uns negócios na estante, nós quebramos o pau mesmo. Fiquei bravo. Mulher minha, não sei o quê. Ministério já. Seminarista. E aí eu fui orar, pois depois da confusão, porque ela achava que não tinha nada a ver, e aquilo para mim era um absurdo. E aí eu fui orar, eu pus o joelho no chão, falei assim, Deus, Senhor, estou lá orando, o Senhor sabe, meu Deus, essa mulher rebelde, converte esse coração, Senhor, olha aí, Deus, não é submissa. Chorando na presença, de repente, irmão, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me deu uma quebrada. O Espírito Santo só falou assim, ei, você está reproduzindo o comportamento do seu pai. Eu falei, como é que é? Aí ele me trouxe a memória. Meu pai nunca deixou minha mãe nem minhas irmãs cortarem o cabelo. E por que ele não deixava?
Porque minha avó era assembleiana, da Assembleia Raiz. E a Assembleia Raiz não pode cortar o... Minha avó tinha o cabelo lá no tornozelo. E ele reproduziu isso para a vida das minhas... E eu inconscientemente estava reproduzindo isso para a vida da minha esposa. E aí o Espírito Santo me quebrou. Eu falei, Senhor, me perdoa. E eu tive que ir lá e pedir perdão para a Viviane. Porque, irmão, ficou até bonito. Mas o problema é o orgulho demais. Então, varão, você pode estar reproduzindo algo que você acha que é bom, mas você está reproduzindo coisa ruim para a sua família. Então, você precisa redefinir sua paternidade. Você precisa fazer uma autoavaliação, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração e falar assim, meu Deus, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Às vezes a gente faz as coisas, reproduz automaticamente, sem se questionar. Sem se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu trato essa mulher dessa maneira? Por que eu trato esse menino dessa maneira? Porque muitas vezes nós estamos reproduzindo algo que nós recebemos. E às vezes é algo que não é tão ruim assim. Tem coisa ruim que a gente tem que melhorar mesmo. Mas como cortar um cabelo, por exemplo. A gente tem que tratar isso no coração da gente, irmãos. Redefinir nossa paternidade, saber ser tratado pelo Senhor. Em Malaquias 4, 5, 6 diz... Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A redefinição de paternidade vai interferir no ambiente que nós estamos. Se nós temos sofrido o que temos sofrido, nessas tragédias que nós temos visto, muitas vezes é porque os pais não estão se posicionando. E varão, eu não sei se você é crente ainda ou não é, mas eu queria te dizer que você precisa redefinir a sua paternidade, porque isso tem muito a ver com a sua vida espiritual, e você nem imagina que tem, mas tem. Em segundo lugar, além de resolver o conflito de paternidade, nós precisamos eleger o Melquisedeque para a nossa história. O que é isso? Todos nós precisamos de uma figura paterna, todos nós. Mas nem todos nós temos. Por exemplo, o Davi, o pastor Davi, ele tem um pai abençoado. Eu sou fã do presbítero Gils. Então, quem é o Melquisedeque da vida de Davi? O seu Gils. É um profeta, é de Davi, é de Levi, é de Gilto, é de Gils, é das meninas, é de Gerson. Por quê? Porque é um homem que, mesmo com as suas dificuldades, com as suas falhas, ensinou provérbios, ensinou trabalho, punha na oficina para trabalhar. Então, ele era um Melquisedeque no aspecto de exemplo de muitas coisas, mas um Melquisedeque espiritual. E muitos de nós não tivemos o privilégio que Davi teve, de ter um Melquisedeque dentro de casa. Então, como é que eu faço, pastor? Porque eu não tive alguém para liberar sobre mim, porque Abraão, quando vai a Melquisedeque, ele dá o dízimo a Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque. Ele recebe uma bênção de alguém, de um rei de Salém, que não tinha genealogia nem início nem fim. Melquisedeque só aparece ali em Gênesis 14, 18 a 20. Mas ele liberou uma bênção profética sobre Abraão. Abraão se submeteu ao sacerdócio dele. Então o que você precisa fazer? Fala assim, eu preciso de um Melquisedeque na minha vida. Eu preciso de alguém para poder me abençoar. E se você é membro dessa igreja, eis o vosso Melquisedeque, se você não tem um. Se você não é membro da igreja, você precisa ser membro de uma igreja, você não pode ficar solto. Porque a bênção, ela é a agência de Deus no processo geracional. Deus não trabalha com confusão, filhinho. A igreja é a agência de Deus no processo geracional. Todo mundo que está dentro da bênção de Abraão está dentro da igreja. Todo mundo. Então o que precisa? Essa igreja, Quinta Igreja Presbiteriana, deve ser a sua igreja, porque a partir dessa igreja, você vai ter o Melquisedeque, alguém que vai ministrar sobre você, alguém no qual você vai prestar contas, ou para o qual você vai prestar contas, que vai te abençoar, que vai ministrar sobre você. Você pede a bênção pastoral?
Você já chegou e falou assim: pastor, eu não tenho Melquisedeque, eu sou órfão espiritual. Então é o Senhor que é meu Melquisedeque, é o Senhor que ministra sobre mim. Pastor, me abençoa. Eu estou num projeto novo, eu estou num sonho novo, ministra sobre a minha vida. Profético. Alguns de nós já somos Melquisedeques dos nossos filhos, glória a Deus por isso. Mas o fato é que nós precisamos cobrir espiritualmente. E nem sempre nossos pais biológicos são nossos Melquisedeques. Nós precisamos eleger um para mudar a nossa história, para liberar destino sobre nós, para liberar palavras proféticas, para liberar bênçãos sobre nossas vidas. E último lugar, irmãos, é preciso, a partir dessa bênção, dessa restauração paternal, sermos pais para a nossa geração. Ei, homem, a igreja precisa de você, cara. Se você não tem igreja, você precisa dessa igreja, vir para essa igreja. A sua família precisa muito de você, cara. Sua esposa não pode carregar um fardo que ela está carregando, porque é nós que precisamos carregá-lo, o fardo sacerdotal, o fardo paternal, é nós que liberamos destino. Então abra a sua boca, se movimenta. Eu sei que aqui não tem, irmão, nem na Jardim tem, graças a Deus, mas tem uns lugares que tem uns caras que são frouxos demais. Vocês conhecem? Não, eu sei, aqui, irmão do céu, a mulher é ligada no 220, o cara parece uma tartaruga. Não, pelo amor de Deus, devagar demais, não se posiciona, não abre a boca, às vezes até para conversar. O cara fala para dentro, velho, solta a sua palavra profética. Mas eu sou assim mesmo. Trata isso no seu coração. Trata isso no gabinete pastoral. Trata isso com um psicólogo. Mas trata no coração, porque nós precisamos de você, varão. Sua família precisa da sua palavra profética. A sua esposa precisa de um homem que libera sobre ela a palavra profética, que libera destino sobre ela, que começa a soltar em nome de Jesus, começa a soltar a palavra de Deus na sua casa, varão. Começa a desenvolver destinos, direções. Nós estamos com a campanha na Jardim para a gente ler as cartas paulinas durante o mês de maio. Cartas para a minha família. Quem tem que puxar o barco é o homem. Vamos largar as telas, os celulares, os tablets, as televisões. Vamos voltar para a palavra de Deus. E você chega e fala assim: irmãos, a partir de hoje nós vamos. E você, irmã, deixa seu marido liderar você. Mas ele erra demais, pastor, deixa ele errar. Como é que ele vai aprender a liderar se ele não errar? Errar. E não passa na cadeira, não falei. Deixa. Erramos junto, meu amor, estamos juntos. Por isso que eu estou dizendo que as mulheres têm um papel importante, porque vocês são educadoras. Vocês vão criar esses meninos, essas meninas, e vocês vão poder falar com ele: meu filho, você tem que ser homem, viu? Aprendi lá na palavra, você tem que ser igual a Moisés. Talvez o seu marido não tenha esse papel na vida dele, e você vai ministrar sobre ele, e você vai referenciar o seu pastor. Veja, o seu pastor não substitui o seu pai. Não queira isso. Mas ele tem o seu pastor tem voz profética. O seu pastor não substitui seu marido, o seu pastor não substitui seu pai, o seu pastor não substitui a sua família. Ele tem uma voz profética e espiritual sobre a sua vida, mas não queira mudar as coisas. E nós, pastores, não podemos assumir esse encargo que não é nosso. Mas fato é, nós precisamos ser pais para a nossa geração. E se você não tiver uma conexão geracional, você não pode exercer o sacerdócio. Olha só o que diz Neemias 7,64. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los. Dessa forma, foram considerados impuros para o sacerdote. Os caras chegaram e falaram assim: a gente é sacerdote. Aí Neemias falou assim: procura nos livros, vê o sobrenome deles,
Vê a família deles, vamos ver se eles têm bênção geracional. Não, não está escrito no livro. Não tem bênção, não pode exercer o sacerdócio. Irmãos amados, nós precisamos ser esses que se posicionam, que abençoam, que fazem diferença. Então, varões, homens, a igreja precisa de vocês. Quando for eleição de oficial na igreja, a gente não pode ter problema por faltar homem, a gente tem que ter problema por sobrar. Eleição para diácono, está sobrando, tem 5 vagas e 10 candidatos, glória a Deus. O cara se posicionou, ele é homem de verdade, ele não ficou, é difícil demais, é um encargo. Não, ele não é mimimi, ele é homem, ele se coloca. Não, mas o serviço diaconal é difícil, complicado. Ninguém falou que é fácil, mas o homem é chamado para as coisas difíceis. Depois, a gente vai para a guerra, irmão, a gente morre no lugar das mulheres, a gente carrega o peso. Tem homem que acontece um barulho na casa, no meio da noite ele, ai meu Deus, o que é isso? Levanta aí, mulher, vai lá ver. Ajuda aí, irmão. Ajuda aí. Tenho muita coisa para falar, mas o tempo não dá. Vamos orar, amém? Queria chamar os homens aqui, por favor. Homem, vem todo mundo, você, varão. Homem, menino, você também é homem, então queria, chama os meninos homens lá na salinha, por favor. Os menininhos, homens, que estão na salinha, se tem, chama para cá. Glória a Deus. Isso. Aê. Os caras, vem Davi, vem olhar para a cara desses homens aqui, ó. Olha para cá, varões, olha para cá, pastor de vocês, vai olhar para vocês. Cadê os homens, os varões? Chama os menininhos lá. Irmãos, vocês entenderam o que eu disse nessa noite? Não é voz minha, é voz profética de Deus levantando vocês. Olha, tem lugar, vou contar um segredo, as irmãs vão tampar os ouvidos lá. Tem lugar que eles falam assim, a SAF é a coluna vertebral da igreja presbiteriana. Não, a igreja sem mocidade não tem vida. Irmãos, desculpe. Me desculpe as irmãs, me desculpe a mocidade. Mas o principal ministério de uma igreja é o ministério de vocês. Porque vocês são, não existiriam as mulheres se vocês não fossem maridos. Não existiria um jovem adolescente se vocês não tivessem filhos. Os meninos, vem cá, meninada aí, ó. Só os meninos, varões. Vem cá na frente os menininhos, aqui, ó. Chega aqui, isso. Posicione-se. Irmão, lá na China, eles estão pegando os meninos dessa idade assim, ó, e estão levando para campos de treinamento de exército. Um dia vocês podiam pegar esses menininhos aqui, ó, e outros meninos da rua, sobrinho, parente de vocês, levar para a praia. O que vocês acham? Fazer tipo uma gincana, colocar uns pneus, vocês pularem, arame farpado, vocês passarem embaixo, vai chegar em casa todo arranhado. A mamãe vai falar, o que vocês fizeram com meu filho? Estamos transformando ele em homem. Brincar de bola. O que vocês acham? Boa ideia, não? Ó, estão gostando, hein? Pega, irmão. Faz um encontro com essa molecada, leva eles. Sabe, ensina eles a ser homem de verdade. Ensina eles a ser varões de verdade. Tá certo? Então, eu queria que você, a partir de hoje, liberasse palavra profética sobre a sua família. Saia daqui nessa noite soltando palavras. O pastor Davi vai orar, porque ele é o Melquisedeque de vocês. E ele vai liberar palavras sobre a vida de vocês, liberar destino sobre vocês. Mas eu queria que a partir de agora, vocês fossem tratados, curados, ministrados. E a partir disso, vocês começarem nesse culto agora,
a ministrar sobre a esposa de vocês, sobre os filhos de vocês, a liberar destino, liberar riqueza, prosperidade, inteligência, homens e mulheres de Deus. Comece a liberar, você tem poder para liberar destino para os seus filhos. Comece a fazer isso. Pastor, eu não tenho condição financeira nenhuma para o meu filho ser um advogado, ser um médico, seja lá o que for. Não importa. O dono do ouro e da prata é aquele que dá autoridade a você. Amém? Deus abençoe e obrigado, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar juntos. Pai amado, louvado seja o teu nome por essa palavra de despertamento, o Senhor nos chamando para assumirmos o papel que o Senhor planejou para cada um de nós. Pedimos que essa palavra seja cravada nos nossos corações. Não permita que nada venha roubá-la, não permita que o inimigo venha tirá-la do nosso coração, mas que ela produza frutos. Pai, em nome de Jesus, que essa data 30 de abril seja marcada nas nossas vidas como uma data de mudanças, como uma data de posicionamento. Ó Deus, e que possamos colher fruto, que lá na frente possamos olhar para trás e dizer assim, foi naquele culto do dia 30 de abril. Louvado seja o teu nome. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou imaginamos. Ao Senhor a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem voltar para o seu lugar, vamos ficar em pé ainda e vamos cantar. Não existe nada melhor. Não pode a gente encerrar o culto de evangelização sem cantar essa canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Abraão era um amigo de Deus, Jacó amigo de Deus, Isaac era amigo de Deus, Davi era amigo de Deus. Você também é chamado para ser um amigo de Deus. Estou falando aqui nos homens, né? Só referência aos homens. Vamos cantar, irmãos? Mas esse é aquele canto que a gente tem que cantar com um sorrisão no rosto, porque a melhor coisa que pode nos acontecer, de fato, é sermos amigos de Deus. Vamos cantar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Agora cante sorrindo, porque a melhor coisa é essa aí, ó. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter paz, ter paz. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Que a graça
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força do Espírito Santo seja derramada sobre vós, irmãos, sobre cada um de vocês, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra. E como sacerdote do Deus Altíssimo, eu abençoo e desejo a cada um de vocês, as vossas famílias, um excelente, próspero, feliz mês de maio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos.